hoje, eu vou falar uma coisa a vocês. Bem, sobre uma fragilidade juvenil, realmente sei que você é muito vaiado, mas eu assim vou falar. Bem, a juventude é sempre, na sua fragilidade, dita como peão. E o que é um peão? Enquanto um é dono de uma fazenda, o que toca o gado é um peão. Aí o que significa isso? De uma forma com uma metáfora, de uma explicação em forma de um enigma, ser um peão é não estar no controle, é não ter a posse de uma moral maior, é não estar no controle como se fosse um homem velho, dono de uma fazenda. Aí você, como um peão, a tua luta de peão é você saber uma coisa: você não está no controle, você vai ter que lutar. Enquanto um homem rico não luta, você ainda terá que lutar. Lutar pela sua cidadania, lutar pelas suas posses como um peão. E por que nesse contexto? Porque um jovem, fragilidade juvenil, é essa. É não estar no controle. É não ser ainda num controle exato da sua juventude. E por que é assim? Porque uma maturidade, alguém que está no controle, já é o dono da empresa, o velho, já é o fazendeiro. Nisso tem algumas atribuições, um jogo sexista, no teor de uma moral religiosa, o jovem chamado de um tipo de força do bem, mas no teor sexista, de uma força do bem ou de uma valentia sexual de uma garota, o jovem pode estar doente ou paraplégico, enquanto a garota estará transando com um amante ou dizendo amante, ou transando o seu sexismo de como se fosse uma prostituta. Nesses teores, tem mais alguns teores que eu vou falar a vocês o que é. Nesses teores, o jovem também demonstra uma humildade. Em meio é uma coisa já como se fosse um monastério, ter respeito para não matar um inseto. Mas esse respeito tem uma disciplina espiritual. O jovem tem uma humildade, enquanto não está na sua posição, demonstra humildade até ascender naquilo que é. Pois a humildade juvenil é não ter dessa fragilidade. Não pode mostrar violência, tem que ser humilde até ascender a sua autoridade. E na juventude tem uma fragilidade. A fragilidade é meio a uma juventude, é o tempo. Essa fragilidade está ecoando. O jovem tem que se tornar experimentado, tem que se tornar vivido, senão essa fragilidade continuará. E o que é essa fragilidade? É uma fragilidade meio criança, adolescente, em meio de uma juventude. Significa o seguinte: o tempo pode desmascarar uma violência, uma agressão,
um sofisma, uma traição em meio a uma fragilidade, sem um jovem entender padrão nenhum. Pensa realmente que está armado como um herói, como um escolhido. Mas isso é uma fragilidade que o tempo já tem uma formalidade paterna, materna, tentando dizer que faz aquilo como pai e mãe da sua própria maneira. E na juventude tem um outro problema. Eles têm uma fragilidade de anarquia. Mas essa fragilidade de anarquia é não reconhecer a autoridade. Quando o jovem não reconhece a autoridade de um velho, do seu pai e sua mãe, ficam mendigando dinheiro, ficam com roupa como trapo, se tornam marginais sem teto. Porque na sua casa, em qualquer ramo, que exista uma autoridade, o jovem, se não reconhecer, também será derrotado sobre a juventude em tudo que é autoridade sobre o jovem. Agora eu vou falar da força do jovem. A força do jovem, enquanto ele tem uma juventude, se ele for experimentado, se ele for fortalecido, ele se torna um escolhido, uma valentia que deveria ser como pensou ser. Isso na sua imagem, isso numa luta, isso na sua dignidade moral, na sua dignidade cidadã. Se tornou rico, se tornou do exército, a força juvenil também impregnada nas suas escolhas. A sua moral nas suas escolhas sempre tem relevância de derrotar um tipo de trevas, um tipo de mal ou um tipo de derrota. E reluz uma luz que, em meio a isso, a outra pessoa está corrompida, derrotada e vai ser humilhada por estar fazendo por ser velho, enquanto o jovem reluz mesmo numa corrupção a sua valentia de mostrar que em algum aspecto, alguma força velha ou qualquer força que não deu ouvidos a ele é fraco e também não vencerá. É sempre lá para vocês, boa sorte.